vocês fizeram perguntas numa caixa de perguntas no Instagram. Se você não nos segue no Instagram, aqui está o nosso nome de usuário para você sempre estar atualizado das novidades. Então, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Movemos os olhos durante o sono? Bom, dormir está baseado em pontos como economizar energia, restauração e manutenção psicofísica do nosso organismo e consolidar a nossa memória, ou seja, rebobinar. Então, mover os olhos ocorre pelo fato do nosso cérebro não se desligar totalmente durante um sono. Quais são as principais pandemias que o mundo já enfrentou? Vai! Quais são as principais pandemias que o mundo já enfrentou? Bom, as pandemias, geralmente, que têm um potencial devastador maior, são as pandemias virais, causadas por vírus. E o histórico ele é bastante vasto. Nós podemos relatar algumas aí, mas não significa que são realmente são só essas. Porque houve outras pandemias, causadas até por bactéria, por exemplo, a pandemia da cólera que o mundo enfrentou e outras de pandemias bacterianas, mas que têm registros com maior força, são as pandemias virais. Bom, uma das pandemias que marcou o mundo foi em 1580. Bom, essa pandemia ela surgiu nos países asiáticos, né? Que seria uma pandemia viral, uma gripe, né? E isso, com poucos meses, ela atingiu o norte da África, já logo se espalhou pela Europa e em poucos meses, talvez 6 meses aí, já atingiu a América do Norte, no caso, né? E essa pandemia tem alguns registros de alguns estudiosos que essa pandemia ceifou 8.000 vidas, 8.000 pessoas morreram durante esse período. E a pandemia de 1729? Essa pandemia também é uma pandemia viral. No caso, ela surgiu na região oeste da Europa, né, do continente europeu, e essa doença permaneceu por 3 anos na região, né? E só na região da Europa ceifou 500 mil de pessoas. Pandemia de 1830. Bom, no ano de 1830 se iniciou uma pandemia no inverno chinês, né? No caso, é uma gripe que se espalhou no caso, na Ásia, na Rússia, já logo se espalhando por toda a Europa, não é? E após um ano, ela atingiu as Américas, né? América do Norte e América do Sul. E esse fato dessa pandemia de 1830, ela deixou 25% da população da Europa infectada. Então, percebam que é uma pandemia de grande proporção de estrago na sociedade. E no ano 1889? Bom, em 1889 surge uma pandemia viral no sul da Rússia e que com pouco tempo atingiu toda a Rússia, atingiu também a Europa, e tem um dado interessante nessa pandemia. No ano de 1890, um ano após o surgimento dessa pandemia, chega ao Brasil um navio vindo da Alemanha com pessoas infectadas e desembarcando no estado da Bahia, tem contaminado um número de brasileiros. E também no Rio de Janeiro, daquele mesmo pessoal, tem contaminado, no caso, o D. Pedro II, e isso no final da monarquia.
E no ano 1918? Bom, em 1918, só lembrando, foi o período da Primeira Guerra Mundial. E com o surgimento de uma pandemia nos Estados Unidos, e o que somou o agravante da Primeira Guerra Mundial, e com os movimentos dos soldados na época, com poucos anos, foi contaminado 40% de toda a humanidade, no caso de todos os países do mundo. Ano 1957. Bom, no ano de 1957 surge a gripe asiática, que é causada por vírus H2N2. Também essa pandemia surgiu na China. E 8 meses depois, essa pandemia tem atingido o mundo todo. Ano 1968. Bom, no ano de 1968 surge uma gripe que é causada por vírus H3N2, a famosa pandemia Hong Kong, né? Essa pandemia atingiu a China, a Europa e também atingiu o continente americano. No ano 2009. Bom, no ano 2009 surge nos Estados Unidos e no México, no caso, o H1N1, vírus que tem a denominação N1, H1N1. Bom, essa pandemia foi considerada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como a primeira pandemia do século XXI. Muito obrigada por assistir até o final. E nós temos um recadinho para vocês, que o nosso objetivo é fazer o verdadeiro mutualismo entre a Rede Estudo e o nosso público, sempre fazendo mais e fazendo melhor.